Terceiro ano, inglês, aula 2, semana 3, quinzena 2, unidade 1. Então, aqui é a terceira atividade. Nós vamos agora fazer a terceira atividade da aula 2. Vamos sair da página 34 e ir para 35. Agora é na 35. Atividade 3. Observe as imagens na página 35. Em seguida, A. Traduza as duas questões que estão logo no início desta página. B. Em seguida, responda em português estas duas questões que você acabou de traduzir para o português. Ou seja, você vai traduzir essas duas perguntas. Uma pergunta, outra pergunta. Você vai traduzir essas duas questões aqui. Aí você está respondendo a questão A. Traduz as duas questões que estão no início desta página. São duas questões. Depois, na letra B, responda em português essas duas questões que você acabou de traduzir para o português. Então, você traduz as duas perguntas para o português. E depois que você sabe qual é a tradução, você sabe quais são as perguntas, você vai responder. E a primeira pergunta está relacionada a essas figuras aqui, ó. Está relacionada a essas figuras. E uma dica para a primeira questão que você vai traduzir, vai saber o que você vai fazer em relação a essas figuras. Tem uma dica aqui, que é essa, ó. Um dos profissionais mostrados entre as fotos anteriores é responsável tanto pelo projeto estético de um site, quanto por seu projeto funcional. Ele projeta sites, blogs, sistemas, aplicativos para a web e peças digitais, como banners e artes para redes sociais. Então, aqui está falando de um profissional que ele faz algo que vai ajudar na estética na internet, a estética, a aparência, né, dos sites e a funcionalidade, né, para que eles são usados. Ou seja, é um profissional que trabalha para o bom funcionamento dos sites, o bom funcionamento da web. Que profissional é esse, né? Um desses aqui das fotos. São 7 figuras que está relacionada a uma dessas duas perguntas que você vai traduzir e depois você vai fazer a letra B, que é justamente responder o que elas estão pedindo. Primeiro traduz, depois responde o que elas estão pedindo. E o que elas estão pedindo está relacionado a essas 7 figuras. Só uma dica aqui nessas duas questões. Lembra do would? O would é o passado de will. Lembra de will? W-I-L-L? Quando ele está na frente de um verbo, o verbo fica no futuro, não é isso? Will do. Do é fazer. Will do seria o quê? Farei. Se fosse work, trabalhar. Will work, trabalharei. E por aí vai. O would é o passado do futuro, ou seja, é o futuro do pretérito. Como seria o futuro do pretérito? Se fosse would do, faria. Se fosse would work, trabalharia. Se fosse would read, escreveria. Se fosse would think, pensaria. Então, por aí vai. É só descobrir que verbo é esse aqui. Like. O would está colocando esse like no futuro do pretérito, que você vai ter qual é a pergunta aqui nessa frase. Então, traduz essa pergunta, traduz essa outra pergunta, é a letra A. Depois, responda as duas perguntas, é a letra B, que está relacionado a essas figuras. Eu já disse a dica, então essa é a atividade 3 da aula 2. Bons estudos para vocês!